Olá, povo de Deus, tudo bem? Mais uma vez aqui com um vídeo para vocês, né? Há um tempo atrás eu fiz uma chamada num vídeo a respeito dos cultivos não muito ortodoxos, né? Não muito comum para orquídea. E hoje vai ser uma série que a gente vai começar aí, não sei quantos vídeos vai dar, de cultivos diferentes que eu costumo fazer. Não para comercialmente, mas aqui para me cultivar em casa, né? Para mim ter coisas diferentes que eu gosto, maneiras diferentes de plantar. Se esse é um assunto que te atrai, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para seguir mais vídeos do nosso canal. Um beijo e eu volto já. Roda a vinheta. Olá, povo de Deus, boa tarde, boa noite, ou bom dia, né? Não sei que horário que você está me assistindo aí, mas esteja cumprimentado. Vamos lá, gente, vou tirar um pouco a mão dessa mesa, que essa mesa chacoalha demais e o vídeo fica meio... A pessoa acaba tendo... Quem tem labirintite não pode assistir. Gente, tá com acho que um mês mais ou menos que eu fiz uma chamada nos vídeos que eu ia gravar dos cultivos não muito comum em orquídea, né? A gente vê muito vaso de barro, toquinho, acoplado, semi-hidroponia, que ele sai bastante. E essa mudança aqui nesse visual hoje, gente, é porque eu tô aqui na minha casa, não tô no orquidário, nem no escritório. Antigamente tinha um painel enorme de madeira aqui e a gente acabou levando lá para a porta do escritório para ficar mais legal lá. E aí eles estavam me cobrando um lugar para pôr umas phalaenopsis que ela vive me plantando em semidoponia, e a gente fez, eu pendurei 2 pedacinhos de pallet aqui, ela tá, vocês vão acompanhar aí que ela vai replantar aqui, vai colocar aqui, a gente, quando tiver vídeo aqui, vocês vão ver a mudança desse painel aqui atrás, né? Mas, como eu não tenho lugar para gravar vídeo, um dia eu gravo na estufa, um dia eu gravo na mesa da estufa, um dia eu gravo lá nos toquinhos da estufa, um dia eu gravo na porta do escritório, não tem lugar, então hoje vamos fazer aqui, tá? Queria apresentar para vocês, gente, uma planta no vaso de barro. Ah, Carlos, você falou que ia fazer cultivo diferente. Todo mundo planta no vaso de barro. Sim, no vaso invertido, né? A gente vai plantar ela do lado de fora do vaso. Essa aqui é uma alma aqui tipo Malai. Vou colocar a foto dela aqui para vocês, para vocês ligar o nome à flor. E essa alma aqui, gente, ela gostou tanto desse cultivo aqui, que ela sempre tá com ponteira nova. Eu posso rodar aqui, ó. Ela sempre tá com ponteirinha nova, sempre emitindo raiz. Já me deu flor aqui. Tá vindo mais 2 frentes novas. Ó, uma pequenininha aqui, não sei se dá pra ver. Uma pequenininha aqui. E a outra aqui. Provavelmente vem floração de novo. Essa daqui, esse vaso, ele tinha um furo no meio, né? Então eu optei por sair com um gancho do meio dele, para mim ter lugar para pendurar. Ou, se você quiser, você pode deixar em cima de uma bancada. Agora balançou um pouquinho. Eu posso deixar em cima de uma bancada também, assim, não vai atrapalhar em nada, como ela está plantada do outro lado de fora, não tem problema nenhum. Mas para me chegar a esse tipo de cultivo, eu tenho que explicar para vocês certas... Deixa eu voltar aqui, assim, vai balançar mais um pouquinho. Assim eu vou falando e a planta fica aqui. Eu tenho que chegar a explicar para vocês certas características da orquídea. Que características são essas? Nós, no meio da orquidofilia, temos epífitas, árvores, temos rupícolas, rocha, pedra, e temos a terrestre. Em grande maioria, as epífitas e as rupícolas, a estrutura dessa orquídea é feita para ficar longe da terra. Então vamos lá. Quando eu falo para vocês que não é o modo de plantar, e sim o jeito de plantar, de cultivar, isso muda muito. Por quê? Muita gente fala ainda hoje, até gente que cultiva orquídea há muito tempo, ou acha, tenha certeza ou acha, que a orquídea é uma planta que é um parasita. Calma.
Antes de mais nada, não é um parasita. Parasita precisa de um organismo vivo para viver. Tá? Então você não plantaria, por exemplo, no próximo vídeo que eu vou trazer para vocês, que é que eu tenho plantado aqui em osso, em toco, ela não viveria. Um organismo morto não se alimenta, perdão, o parasita não se alimenta de organismo morto. Ponto. Ela precisa de um hospedeiro vivo para sobreviver. Certo? Vamos lá. Eu costumo falar que a maioria das orquídeas, tanto epífitas e as rupícolas, tirando as terrestres, elas se alimentam do que vem no ar, dos dejetos que se acumulam na sua cópula, como folhas, insetos, fezes de passarinho. E aí isso, ela cria uma compostagem ali natural, né, deterioração desse material, que acaba criando o fungo benéfico para a orquídea. Aquele fungo que a gente fala, que a gente tem aqui no MCL, micorriza, ou lá no bocache, quando você coloca o bocache e cria aquela película em cima, que acaba criando fungo que alimenta essa planta. Isso tudo acontece de uma maneira natural na floresta, na natureza. Isso é um processo. Então a gente tem que trazer esse processo para o nosso cultivo. Independente da maneira que você planta, vaso de barro, vaso de plástico, independente. Aqui eu vou te mostrar, nesses vídeos que eu vou fazer daqui para frente, nessa série de vídeos, independente se você plantar ela num osso, numa bucha vegetal, na onde for, se você fazer os passos certos, você vai ter resultado na sua planta. E eu gosto de fazer esse tipo de cultivo diferente, para não ficar, meus vasos ficar todos iguais, por exemplo. Eu não gosto disso. Tem gente que gosta dos vasos bonitinhos, tudo mesmo. Eu não, eu gosto de cultivar de um jeito, de outro, e ter o resultado. Isso que é importante, tá? Eu mostrei, que nem eu mostrei essa planta, tá me dando duas frentes novas, tá toda enraizada, tá bonita, daqui a pouco ela vai florir de novo, tá? É uma flor muito, eu gosto da maqui, é uma flor muito bonita. Mas voltando na nossa questão da natureza. Quando eu falo que se você acertar no plantio, na natureza você não vê praga, cochonilha, você não vê doença, não vê podridão, você não vê nada. Tá lá, vive sozinho, nem faz nada. 89, 90% dos casos das nossas doenças em orquídea, no nosso orquidário, somos nós que levamos para lá, tá? Entramos de qualquer jeito. Tô falando pra você ficar limpando o pé, para nada disso não, tá? Mas muitas vezes você acaba indo num lugar visitar, que tem muito isso de planta, e acaba trazendo um fungo daquele lugar para dentro do seu orquidário. Senão plantações, principalmente de laranja, não pulverizaria o caminhão e as pessoas para entrar lá dentro. Você acaba levando. A aplicação de produto errado, às vezes você acha que você está fazendo bem, você está fazendo o contrário, você está alimentando aquele produto ali. Então, na natureza não tem química, não tem adubação, não tem nada, ela está lá, vive linda, maravilhosa e dá flor. É isso que você tem que trazer para cá. Eu não estou dizendo que os produtos não prestam, não é nada disso. A maioria das vezes, o produto é específico para aquela coisa, mas nós aqui que está do outro lado, acha que está fazendo bem e acaba fazendo mal. Nós que não sabemos fazer. Então, traga o seu cultivo o mais próximo ao natural possível, tá? Então é isso. Primeiro vídeo desses cultivos diferentes que eu vou fazer, eu vou abrir aí no canal, eu vou abrir uma playlist para colocar só esses vídeos separados para vocês ir acompanhando melhor, tá? Vai ser esse aqui, o inverso. O inverso do vaso de barro, tá? E vocês vão ver que vocês vão poder aplicar isso que eu vou fazer nesse plantio em vários outros jeitos de plantar, em várias outras maneiras de plantar, tá? O que eu vou precisar aqui no caso? Um vaso de barro, eu trouxe dois, mas eu vou pegar um menor, tá? Aí na sua região você vai achar com um furo só no meio, com um furinho só aqui no meio, com 3 furos, com 2 furos, independente. Vai achar um que não tem furo nenhum, só tem um furo de vazão aqui do lado, mas aí dá pra você furar, não tem problema nenhum, tá? Então tá lá, eu vou usar esse vaso de barro. Eu peguei uma catleia, aquela ali eu sei qual que é, aquela ali é uma almaqui, sem problema nenhum.
Mas lá, a hora que eu fui pegar, eu peguei uma sem identificação, gente, porque vai ficar, não é para vender, né? Vai ficar comigo mesmo, então eu vou ver a floração dela. Eu marquei ela como Catleia número 4. Pode ver que a plaquinha dela aqui é uma numeração. É umas plantas que a gente tem no comércio aí, que a gente vende sem identificação, num preço mais acessível pessoal. E eu também já limpei ela, tá? Para não demorar muito o vídeo, senão eu perco muito tempo desenvasando ela aqui. Eu já tive o trabalho de limpar ela. Limpar sempre aquele negócio, limpar ela molhada, tirar do vaso, apertar, tirar do vaso, tá. Limpou, tirou tudo, né? Nesse aqui, o balde tá até aqui que eu limpei ela para provar para vocês. Tem muito o que eu falei nesse vídeo aqui. Eu não quero que vocês apertem nesse link aqui, vai para lá agora, tá? Espera terminar esse vídeo pra vocês não. Que é a respeito do biochar. Que o biochar nada mais é que o carvão vegetal, mas o jeito correto de usar ele. E a explicação lá nesse vídeo também tá o que efeito ele faz na sua planta. Eu acho legal vocês assistirem esse vídeo também. Vou deixar ele aqui na descrição para vocês verem. Ou aqui, uma hora vai aparecer. Depois que você limpou ela, tinha mais um pedacinho aqui. Tem gente que pega a tesourinha na mão, sempre lembrando, toda vez que for cortar, tesoura esterilizada, tá? Toca foguinho lá, ou se não tiver, coloca dentro do fungicida. Antes de todo corte que você fazer, você só trouxe a tesoura para isso. Não vou cortar nada aqui, porque tanto é que eu já cortei e já selei com canela para não entrar nada. O que eu queria mostrar para vocês é que muitas vezes a raiz parece seca. Você fala, eu vou cortar esse monte de raiz e jogar fora. Você pode fazer isso? Pode, legal, porque ela emite raiz nova. Mas eu falo de tomar cuidado e deixar ela, porque quando uma raiz parece seca, e se você pegar aqui, ó, só vou deixar aqui, vou quebrar um pedacinho para mostrar para vocês, para mim poder abrir ela. Senão, peguei aqui na ponta, tá seca, Carlos. Eu rodei ela, dei uma puxadinha de leve. Dentro da capa da raiz tá aqui o velame, tá vendo que tem um fiozinho bem fino dentro? Esse é o velame que tá dentro dessa capa aqui. A raiz ela é estruturada pelo velame e pela capa dela. Então muitas vezes a pessoa bate o olho na capa e fala tá seco e corta. Não é, o velame lá dentro tá verdinho, lindo, bonito, captando o nutriente, levando para a planta. Você vai e corta essa raiz sem precisar ter cortado. Essa é uma das questões, tá? Vou posicionar ela aqui no vaso. Eu vou abaixar um pouco para vocês verem. Vou trazer aqui pro meio da mesa. Vou abaixar um pouco só. Não vou abaixar não, vou pôr aqui em cima desse vaso aqui. Aí vai ficar mais alto. Aí eu consigo, tanto vocês me veem e eu consigo ir falando e mostrando a planta. Tá dando para ver? Ó, coloquei um vaso em cima do outro. Gente, aqui é só eu achar a posição. Eu vou colocar ela mais para trás possível para sobrar mais vaso para frente, porque ela vai andar ainda. Lembrando, tá? Que ela é simpodial. Ela anda nessa para frente. E ela deixa traseira e bulbo velho. Monopodial sobe. Monopodial, Phalaenopsis, Vanda. Beleza? Agregado. Essa é simpodial, então essa anda para frente. Agora o segredo que muitos não falam, a pessoa só explica meio por cima. E coloca uma caminha de esfagno ou musgo em algumas das regiões, aí você tem um nome, como é que você chama? Esse é o esfagno, tá? Aqui eu mergulho o esfagno 10 minutos, 15 minutos no Ceacrop, um enraizador, que é a Ascophyllum nodosa, de água marinha, não faz mal para a planta, só faz bem, muito bem, é o melhor enraizador que tem no mercado. Mas se você não tiver aí, não adquiriu com a gente também, ou adquiriu com outra pessoa, mas se você não tem, coloque o enraizador que você tem aí. Importante que você coloque ele um pouco úmido, tá? Eu tirei o excesso aqui. Você vai colocar ele aqui, na caminha. Vocês lembram que eu falei para vocês que isso aqui é um ninho, um berço, um Moisésinho? Isso aqui? Então é daqui que vem a vida. Na hora que você colocar ela em cima,
Na natureza ela não forma isso, na copa da árvore, no encontro de tronco, é onde fica guardado todos os nutrientes dela, que vai entrar aqui e vai fazer a decomposição natural para ela receber os fungos benéficos para ela. É isso que esse musgo está fazendo aqui. Está fazendo a vez do ninho lá. Ele vai segurar aqui os seus nutrientes. Mas para melhorar isso, no meu caso aqui, eu vou colocar um pouco de adubo de MCL. Ah, Carlos, mas eu não tenho o MCL com micorriza, porque o MCL você pode colocar direto na raiz, não queima a raiz. Ou bio-raízes, que é o meu adubo mesmo, também pode colocar direto na raiz, não queima a raiz. Mas se por acaso você tem torta de mamona, ou torta de alguma coisa, ou se você tem o bocashi, que é aquele que não pode ter contato com a raiz, você inverte, você coloca ele por baixo. Coloca ele por baixo, no esfagno, e coloca aqui. Ele não tendo contato com a raiz, toda vez que você molhar, vai liberar a substância, os fungos para nutrir. Aqui no meu caso, eu vou fazer o contrário. Eu vou peguei ele, vou pôr uma quantidade generosa, porque eu não posso ter dó de micorriza num replante, tá? Coloquei aqui. Para amarrar essa planta, eu vou usar amarrio verde. Ai, Carlos, mas é complicado, eu não tenho esse amarrio verde de aço, de ferrinho. Pode ser um pedacinho de meia calça, você corta, não tem. É fixar. O que está mandando aqui, gente, é a gente fixar a planta, independente do que seja, tá? Pode ser arame, pode ser o que for. Vou colocar ela na posição, sempre lembrando que a frente dela, para onde ela anda, sendo simpodial e deixar mais espaço para ela ter espaço para ela crescer nesse vaso. Vou abrir bem, encostar bem ela no vaso. Pronto, coloquei ela aqui. Como esse vaso tem aqueles 3 furos, para mim aqui tá mais fácil, né? Ó, eu vou passar ela aqui no primeiro furo. Vou pegar uma posição que ela pega bem o centro aqui do rizoma da planta, para não puxar a planta para nenhum lado. Porque ele tem 3 furos e eu vou usar os 3, tá? Primeiro vai ser esses 2. Prendi, segurei, tá chacoalhando um pouco a mesa, gente, mas não tem problema não, tá? Aí eu vou virar aqui, ó, vou pegar aqui dentro, tá? E vou apertar. Como se eu estivesse prendendo ela numa tábua, num toco. Deixa eu puxar aqui, porque eu gosto que ela fique bem firme, eu vou puxar com o alicate. Pronto. Pronto. Fixou, cara? Ainda não. Eu vou pegar outro pedaço, tá vendo que ela tá caindo para frente. Agora eu vou prender a traseira dela, tá? Lembra que eu falei dos 3 furos? Ó, tem um furinho aqui na última traseira. Vou passar por cima de 2 e vou voltar lá naquele primeiro furo que eu falei para vocês. Que ele tinha 3, né? Se fosse 4 era melhor, mas ó, tem 3 é 3. Passar por cima do rizoma aqui para prender bem. Achei o buraquinho. E vou virar novamente e prender por dentro. Só para vocês. Deixa eu pegar aqui que eu já. A posição da minha mão tá pronta. Deixa eu mudar a mão para o ergo vaso. Aí. Pronto. Apertei aqui, vou pegar o alicate que eu tenho mais precisão e mais força. Pronto. Olha lá. Ficou amarradinho os 3 furos lá dentro e aqui fora tá amarrado. Lembrando que tem frente ainda para ela andar. Ela já tá com brotação nova. Provavelmente a gente vai ver floração aqui nessa menina aqui, tá? Ah, Carlos, mas aí eu posso deixar ela assim para aparecer na mesa? Pode. Mas se você não tem espaço, você não tem mesa aí, os seus vasos são todos pendurados na sua casa, não tem problema nenhum. Pega um pendurico. Esse aqui é de 3 pernas, tá? Vamos virar as pontas dele, pra ficar tudo do mesmo tamanho, né? Pra ele não ficar torto.
Aí você vai vir aqui, ó, esse vaso aqui é bom para isso. Você vai colocar, enroscar aqui nesse furo. Tem mais um furo aqui. E tem mais um furo aqui na frente. Depois, lógico, se você quiser, você dá uma reforçada e amarra por dentro, né? Para isso não cair. Aqui é só para demonstração para vocês. Prontinho. Plantada no vaso invertido. Ai, isso não vai dar certo. Se você seguir o que eu falei, vai dar certo e vai ficar igual a minha alma aqui nesse vaso, que já tá aqui faz um bom tempo já, tá? Já vai florir aqui novamente. O que manda, gente, é o bercinho ali, tá? A caminha, o Moisésinho ali embaixo. Lá na natureza, leva seu cultivo mais natural possível, tá? Leva o mais perto da natureza possível. Só a gente observar a natureza que você vai ter resultado excelente no seu cultivo. Nada de fórmula milagrosa, nada de milagre, nada de melhor, nada. Traz ela para o natural. Dá para ela o que ela necessita, que ela vai te dar resultado. É isso e ponto, tá? Esse foi o vídeo de hoje, meu pessoal. Tá bom? É o primeiro da série de cultivo diferente. Eu quero que vocês fazem e tentam fazer. É uma plantinha que vocês não estão botando muita fé nela. Faz esse tipo de cultivo, vocês vão ver o resultado que ela vai dar para vocês, tá bom? Eu sou o Carlos, esse foi mais um vídeo do Workshop Raízes. Peço para vocês dar um like e se inscrever, ativar o sininho no canal para receber mais material desse tipo aqui no nosso canal. Não só dica de cultivo, tem as nossas lives de venda, tem nossas brincadeiras aí, tá? Como diz a Elis. Povo de Deus, vem ser feliz no Workshop Raiz. Beijo, gente. Muito obrigado.